Vocês... Tá ok, já dei aqui. É, eu acho que vai entrar algumas pessoas. Gente, olha só. Boa tarde a todos que estão aqui no dia de hoje. A ideia, mais do que tudo, é a gente fazer aqui um grande bate-papo sobre o assunto de gás natural, né, principalmente, né, na reforma tributária do consumo. Aqui a ideia não é colocar verdades ou ponto de vista super contundente. A ideia aqui, mais do que tudo, é colocar algumas interpretações e tentar, de alguma maneira, né, coletar inquietudes das pessoas que realmente trabalham nesse meio para a gente poder, de alguma forma, ter um documento organizado para, nessa reta final, em que está tendo uma regulamentação, né, da questão de como vai ser operacionalizado, né, esse IVA, né, do gás natural, se a gente tem alguns pontos, as pessoas que trabalham no setor, né? Eu sou Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, sou doutora em economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. É, Aqui não tá indo. Por que que não está indo? Ah, tá aqui. Sou atualmente presidente da MS Gás, vice-presidente da ABDE, que é a Associação Brasileira de Direito e Economia, professora da Fundação Getúlio Vargas, e últimos trabalhos relevantes nesse assunto em particular é que eu trabalhei com o Banco Mundial depois que eu saí da Secretaria de Economia de Goiás, justamente porque eu participei ativamente desde 2019, desde a PEC 45, né, que foi lá em 2019, junto com o Concefaz, nós trabalhamos arduamente nesse texto, né, que na verdade era muito mais enxuto quando foi para o parlamento e aí tomou um corpo muito maior, muito mais voltoso. A PEC original é uma PEC muitíssimo menor, sem exceções, por exemplo, né, com uma alíquota média sugerida menor também. Mas dentro do parlamento deu-se todas as discussões com todos os atores e aí você criou uma PEC maior, que eu digo, ainda que com todas essas exceções que foram dadas, ela continua sendo um modelo muito bom. Então, para começo de conversa, só para a gente poder balizar, principalmente alguns atores que estão um pouquinho mais distantes dessa conversa, dentro tanto da PEC, né, quanto da lei complementar, a gente tem um balizador máximo de carga tributária nacional. E eu entendo que seja algo que muitos não têm uma crença muito grande, né? Todo mundo acha que é possível que haja um aumento de carga tributária no Brasil, mas os impostos sobre consumo, sobre bens e serviços, né? Eles estão na casa de 12,5% do PIB. E tem toda uma metodologia dentro da PEC, dentro da Lei Complementar 214, que tentam, de alguma maneira, balizar essa carga tributária, né? Então, na verdade, essa arrecadação toda que está sendo o montante de dinheiro, que significa 12,5% do PIB, se essa base aumentar, porque a gente vai ter menos sonegação, porque a gente vai conseguir ter menos pessoas fazendo planejamento tributário e colocando ali dentro dessa base, menor é a alíquota, porque dentro da PEC o que ficou é o volume da carga tributária e não a alíquota. E dentro desses tributos que vão ser extintos, né, são extintos em nível federal três: IPI, COFINS e PIS, eles vão ter agora uma nova cara em 2027, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS. Você vai ter o ICMS, que é o principal imposto estadual, com o ISS, que é o principal imposto municipal, e você vai ter agora eles numa base só do IBS. E eu te digo, isso só por isso já simplifica enormemente, porque a grande maioria dos contenciosos que se dão nos CARFs estaduais, né, nos conselhos administrativos estaduais, eles se dão muito porque há uma divergência de interpretação do contribuinte com o fisco do que é serviço e do que é bens. Então, isso, por exemplo, já acaba de vez.
Tá? Outra coisa que vai acabar de vez é a questão dos créditos, do direito ou não a crédito, porque agora é crédito financeiro e é para tudo. Então você não vai ter mais as especificidades. Tá? Então, os grandes contenciosos estaduais que se dão nisso, eles vão definitivamente acabar. Só por isso você já diminui a burocracia, você já diminui o dinheiro que é gasto tanto pelo contribuinte quanto pelo fisco com essas grandes causas aí nos conselhos. Ao longo do tempo, o que é que nós tivemos? Qual é o resuminho da ópera da nossa reforma tributária do consumo, tá? E no setor de combustível especificamente. Lá em 2022, foram emitidas duas leis complementares, que foi a Lei Complementar 192 e a Lei Complementar 194, que ela levou para a monofasia, a de REN, alíquota única Brasil, 5 combustíveis e colocaram esses combustíveis todos no que a gente chama de essencialidade, porque com a LC 194, que colocou eles, todos os ICMS desses 5 combustíveis eram muito elevados. Dando um exemplo, Rio de Janeiro, o ICMS da gasolina era de 34%. Quando você diz que ele é essencial, você levou ele para modal. E a modal dos estados, naquela época, era ao redor de 17 a 18%. Então você sai de uma alíquota de 34 e cai para uma de 17 ou 18. Por isso, você teve um problema no caixa dos estados muito forte, porque a carga tributária desses combustíveis ele foi reduzida de maneira significativa. Bom para o contribuinte, obviamente, mas causou um certo problema para as administrações estaduais, que ao longo do tempo elas foram, no ano de 2022, compensadas por um dinheiro federal, mas que depois elas tiveram que se ajustar, o que está ok. Aconteceu isso e está ok. 2023, a gente teve a aprovação da tal PEC 45, que era a PEC, né, que foi colocada lá em 2019, dentro da Câmara, que começou, então, a tramitar, e essa foi a PEC, esse foi o texto que levou em 2023, né, em 20 de dezembro de 2023, teve a aprovação, né, e a promulgação da Emenda Constitucional 132. Em 2025, então, a gente teve, aliás, 2024, tiveram dois PLPs. O 68, que era a regulamentação desse IVA, e o 108, que era a regulamentação do comitê gestor. O que é o comitê gestor? O comitê gestor é um comitê formado por estados e municípios, então não tem nada de governo federal, não tem nada de centralização lá em Brasília, como alguns gostam de falar. O comitê gestor é de parte do fisco e de procuradores estaduais e municipais. A Receita Federal não se mete e a União não se mete nisso aí, e são eles que vão, junto com a Receita Federal, porque a Receita Federal vai ficar com o tributo, que é o CBS, né, que é o novo tributo federal, e o comitê gestor vai gerenciar esse novo imposto IBS, que é o imposto que junta os impostos municipal e estadual. O primeiro PLP 68 ele já foi aprovado, né, em 2024 e foi lançado em 2025, 16 de 1 de 2025. Tivemos ali a Lei Complementar 214 e o do Comitê Gestor ainda a gente não teve ainda esse resultado, ainda está sendo analisado. Assim como o PL dos fundos também, que são alguns fundos que foram criados dentro dessa reforma. Qual é o cronograma de transição que a gente tem aí, basicamente? Em 23 você teve a emenda constitucional 132, que foi a emenda da reforma tributária do consumo. Em 2024 e 25, você vai ter as regulamentações, né? Você já teve a Lei Complementar 214, que está fazendo toda uma regulamentação do IVA propriamente dito. Você vai ter esse ano, provavelmente até o final do ano, já também uma lei complementar do comitê gestor. Já está sendo feito o split payment. O split payment a gente não vai tratar hoje desse split payment, mas ele é uma forma inteligente da gente realmente acabar com a sonegação, porque ele vai atrelar todo o sistema, né? Ele está sendo feito junto com o Banco Central, junto com a Receita Federal, junto com o SERPRO, junto com os atores financeiros de todas as maquininhas, para que isso tudo seja feito. Inclusive, aqui conosco, nós temos hoje
duas pessoas aqui comigo, que eu esqueci de colocar desde o começo. Uma delas é o Ângelo De Angelis, que é um ex-auditor fiscal de São Paulo. Ele, inclusive, foi um dos criadores do split payment. Ele pode explicar depois, na hora que ele vai fazer uma fala aqui, ele vai explicar um pouco dos detalhes maiores de todo que é essa reforma tributária. Hoje ele é consultor tributário e ele é mestre em economia pela Unicamp. E nós temos aqui um mediador, que é o meu querido Gustavo Miró, que é um advogado da PUC Paraná, que ele está fazendo mestrado em economia na Universidade Federal do Paraná, é diretor da BDE Jovem, né, que é a nossa Associação Brasileira de Direito e Economia, onde eu sou vice-presidente, e é também presidente da Comissão da Análise Econômica do Direito lá da OAB Paraná, e ele que vai nos mediar e vai nos ajudar aqui a coletar todas as perguntas. Se vocês quiserem falar, é só levantar a mão. Se tiverem com vergonha, escrevam no chat, mas aqui é um debate. Eu quero ouvir de vocês as aflições para que eu e o Ângelo a gente possa anotar, a gente possa ver se a gente sabe responder as perguntas, mas mais do que tudo, eu acho que o mais importante é a gente tentar juntar esforços aqui para identificar possíveis questões e basicamente no gás natural, aonde a gente vai entrar daqui a pouco. Então, para acabar aqui esse cronograma de transição, em 27 a gente vai ter a cobrança do CBS e do imposto seletivo, que eu vou explicar mais adiante o que é isso. E de 2029 a 2032, a gente vai ter a transição do ICMS e o ISS para o IBS, onde ele vai ter uma redução de 10% a cada ano, até chegar em 2032 com uma redução de 40%, né? Quer dizer, o ICMS e o ISS eles vão reduzindo e o IBS vai aumentando, até que em 2033 é 100% de IBS e 0% de ICMS com ISS. Então, se a gente puder botar num gráfico, se vocês prestarem atenção na linhazinha vermelha, piscofins, e na cinza, IPI, em 2026 elas existem, em 2027 elas não existem mais, aonde vem a azulzinha, que é o CBS. Tá? E em 2026, 27, 28, tem ali um 10%, porque a CBS está sendo cobrado um pequeno FII para poder primeiro é o período teste, para saber como que o split payment vai funcionar junto com o CBS e a criação do IBS. Então é um período teste. E aí, quando chega em 2029, então a gente começa aumentando gradativamente ali o IBS, que é a coluna amarelinha, e a gente vai reduzindo o ISS, que é aquela linha laranja, e vai reduzindo também o ICMS, que é a linha preta. Então, aos pouquinhos você vai reduzindo até 2032, chega em 2033, o ICMS, o PIS/COFINS, IPI e ISS estão totalmente extintos e vai vigorar, então, o IVA total que está lá, que seria o IBS com a CBS. Eu vou deixar agora essa parte aqui da nossa apresentação para o Ângelo fazer as suas considerações. Ângelo, por favor, se você puder continuar aqui a apresentação, porque isso aqui é um tema que você discute muito. Então, seria muito bom que os nossos ouvintes aqui ouvissem de você, que é um auditor fiscal, sobre essa, ex-auditor fiscal, ouvissem um pouquinho sobre toda essa história um pouco resumida do IVA brasileiro e dos benefícios que ele tem. Muito obrigado. Ô, Cris, muito obrigado e pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, na presença dessas pessoas tão especiais, ilustres. E ótimo. Mas olha, ô Cris, sem maiores delongas, deixa eu explicar uma coisa. Eu gostaria, antes de passar os slides, dar só um brief, como se diz, um brief view, sobre da construção dessa reforma, qual que era a ideia. Lá no início, nas discussões lá do CECIF, que a gente fazia parte. Tanto a Cris quanto eu fizemos parte lá das primeiras discussões lá que desembocaram na PEC 45, né? Então, qual que era a ideia? Bom, nós tínhamos um sistema tributário ele totalmente caótico, com as bases da tributação indireta, as bases da tributação do consumo, muito dispersas, uma infinidade de regras, e cada município tem uma regra, cada estado tem uma regra,
Então, isso gerou realmente um verdadeiro pandemônio tributário. Então, qual que é a ideia? Vamos seguir a trajetória clássica da implementação do IVA europeu, que foi unificar toda a tributação indireta num único IVA, certo? Com o princípio de débito e crédito, na cadeia produtiva e tudo, um único IVA não cumulativo, de cabo a rabo. Um IVA não cumulativo para todas as operações. E acaba com esse negócio de ativo mobilizado da crédito a 1,48 avos, acaba com essa coisa de substituição tributária, uma série de mecanismos de cunho arrecadatório que, na verdade, acaba atrapalhando e matando a neutralidade do IVA, da nossa tributação sobre o consumo. Então, qual que é a ideia? Trazer para as bases clássicas de uma tributação sobre valor agregado. Foi a primeira ideia. Aí nós esbarramos com o seguinte problema. Acontece que, no Brasil, município é unidade federada. E o nosso IVA, ele é subnacional, porque todos os IVAs no mundo, exceto o Canadá, Índia, qual outro mais? Austrália, mas a maioria dos IVAs, eles são IVAs nacionais. E eles têm características de um tributo nacional. Então, qual que era o desafio? Nós precisamos emular, certo? Um IVA nacional, mas que contenha as competências subnacionais. E por isso foi criado dessa forma, com cobrança no destino, é, maior simplicidade, você tem a unicidade das regras, não adianta você ficar inventando regras muito dispersas, que isso mata a neutralidade. Qual que é a ideia? O IVA tem que ser neutro. E a neutralidade implica a não intervenção da tributação, na configuração, por exemplo, das cadeias produtivas, que ele não interfere na formação de preços, na formação de custos. É essa a neutralidade. Para que isso aconteça, ele tem que desembocar no consumo e pelo regime de débito e crédito amplos, em toda a cadeia. Isso quer dizer, a não cumulatividade plena, ela anda de mãos dadas com, com a neutralidade, ou seja, a base ampla, neutralidade, base ampla e não cumulatividade plena são três irmãs, são trigêmeas, elas andam juntas. Uma não pode viver sem a outra, entendeu? Então vamos lá, passando os itens aqui que a Cris falou rapidamente, tendo em vista essa tentativa, né, de emular no IVA, um IVA nacional, entendeu? Pegar todos os IVAs nacionais, subnacionais e emular um IVA nacional. Então, o sistema lá, o sistema, já falamos, o item 1 é caótico, tá. Detalhe, o primeiro projeto, ele foi concebido para ser um IVA nacional sem exceções, tá certo? Para trazer mais eficiência. Acontece que, quando foi para o Congresso, ali as exceções apareceram, como a Cris já bem colocou, as exceções foram aparecendo e a lei complementar e a emenda constitucional, ela ficou bem maior do que se esperava, né? Consequentemente, a lei complementar também vai ficar bem maior do que se esperava. Mas mesmo assim, isso eu assino embaixo, Cris, Cristiano, eu assino embaixo, ele ficou muito melhor, muito mais eficiente do que o sistema atual, tá certo? Bom, o IVA é um modelo adotado em 174 países até para fins de harmonização da nossa tributação de consumo, né, com o restante do mundo, para integração de cadeia produtiva em nível global. O IVA é o melhor imposto, dada a sua neutralidade e dada que ele é um imposto do consumo interno, ele não é exportado para outros países, tá certo? Bom, legislação única nacional, isso aqui é emulação de IVAs subnacionais no nacional, que traz para o contribuinte, para o ambiente de negócios, maior simplicidade, tá certo? Com mesma base de cálculo, mesma faturadora, etc. Com essa amplitude do IVA, o que você tem? Uma diminuição do gap de compliance, quer dizer, diminui a sonegação, elisão de empresas, registração, isso é consequente. Tanto é que o texto constitucional e o texto da lei complementar, esses dois textos, já por si só, já pacificaram muita coisa que hoje é objeto contencioso. Então, quando vem essas ideias aí, que o contencioso pode triplicar, tal, isso é uma falácia. É uma falácia porque a lei complementar, a própria Constituição, já pacificou no próprio texto a maior parte daquilo que é objeto hoje
de contencioso, que é, por exemplo, o crédito, a interpretação sobre o uso do crédito, tudo que a Cris falou, então já pacifica, tá certo? A cobrança do destino, ela é fundamental, tá certo? Só que tem um detalhe, nós temos um problema aqui. Quando você põe imposto no destino, isso a experiência europeia tem demonstrado, normalmente, em países de organização federativa, o imposto no destino implica alíquota zero nas transações entre dois entes tributantes de mesmo nível. Então, por exemplo, na Comunidade Europeia, nas operações intracomunitárias de um país para outro, o IVA é no destino, com alíquota zero na operação de um país para outro. O que isso gera? Isso gera muito crédito acumulado. E muito crédito acumulado gera um estímulo à sonegação. E isso demanda um enorme esforço da administração tributária de combater essas fraudes. Tanto é que na Europa, a fraude carrossel ela tomou proporções inusitadas e preocupantes. Bom, aqui para evitar esse tipo de coisa, como é que nós precisamos desenhar esse IVA no destino? Se puséssemos a alíquota zero nas operações interestaduais e, pior, nas operações intermunicipais, a fábrica de crédito acumulado e seria uma coisa monstruosa, inviabilizando a própria operacionalidade do IVA brasileiro, certo? Que tem características de nacional, mas é subnacional. Então, como é que você faz? Você cobra na origem a alíquota do destino. Tá. Então, se esse imposto deveria ir para o destino. Como que nós vamos fazer isso? As diversas secretarias de fazenda, estaduais e municipais, vão fazer essa contabilização do IVA que vai ser levado ao destino, que ele é cobrado na origem, com a alíquota do destino. É através da criação de uma agência, naquela época a gente chamava de agência tributária, que concentraria toda essa arrecadação e ela se encarregaria de distribuir a arrecadação para todos os entes subfederados. Detalhe, já com a retenção do crédito acumulado, para que o crédito acumulado não entrasse nos tesouros estaduais municipais, que se entrasse ali, depois para sair é um Deus nos acuda, não tem prazo para sair. Então, você garante na agência, que hoje é o comitê, você tem a liquidez, você retém e o comitê é que distribui para as empresas o seu crédito acumulado. Dessa forma, você equaliza isso no Brasil inteiro e aumenta a não comutividade, aumenta a neutralidade, etc. Maior cidadania fiscal, hoje em dia, minha gente, ninguém sabe. Aquelas estimativas que vêm ali no cupom fiscal, na nossa Código de Venda Consumidor, aquela estimativa de tributos daquela operação, aquilo ali, na minha opinião, é um cálculo não bom. Porque tem tanto resíduo na cadeia produtiva hoje, que é impossível você calcular qual que é, na operação final, qual que é o imposto. Se você tiver que desconsiderar todos os resíduos, é impossível. Então, com esse sistema, não. Você aumenta a transparência, tá certo? É base ampla, né? Crédito financeiro, nós já falamos. Por exemplo, material de uso e consumo, mesmo que utilizado na industrialização, no próprio negócio da empresa, hoje não é a crédito. Isso gera cumulatividade, isso gera custo. No sistema novo, não. Todos os créditos, todos os insumos, serviços utilizados na atividade operacional da empresa conferem crédito, tá certo? Aí você tem maior neutralidade, não cumulatividade. Bom, como é que fica a autonomia dos entes? Essa é a grande crítica, né? Que os entes vão perder a autonomia. Bom, a autonomia está na alíquota. Cada ente fiz a sua alíquota. Ah, mas não posso mais fazer guerra fiscal? Não, não pode, meu filho. Porque guerra fiscal é o que se chama de race to the bottom. No começo, os que saem na frente ganham. Depois, os demais começam a conceder benefícios. Aí todos, isso se espalha pela economia, espalha para todos os estados. No final das contas, está todo mundo arrecadando por baixo. Então, se efeitos de equilíbrio dinâmico no médio e longo prazo, a guerra fiscal, ela não funciona. Então, onde está a autonomia? Que autonomia é essa? Se eu fizer dar um incentivo fiscal do ICMS para atrair empresas para o meu estado, eu estou prejudicando a arrecadação do outro estado. Então, que autonomia é essa? Por isso que tinha que ter aprovo por unanimidade no CONFAS, mas ninguém respeitava isso mais. Estava cheio de ações de inconstitucionalidade sobre benefícios concedidos e virou um verdadeiro festival de benefícios. Então, vamos acabar com isso.
Agora, aonde está a autonomia dos estados? Está no orçamento. Para isso, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para substituir a guerra fiscal, tá certo? Bom, isso aqui, o 13, que é uma coisa, que é uma grande espinha dorsal aqui da reforma, é o crédito vinculado ao pagamento, ao destaque na nota. Hoje em dia, prevalece só o destaque na nota. O crédito, ele pode ser aproveitado desde que destacado em documento fiscal idôneo. Qual que é o problema disso? É o idôneo. Porque, em função do provimento do crédito, com um simples destaque, isso tem gerado um enorme estímulo à criação de uma verdadeira indústria de notas frias, com interpostas pessoas, vulgo laranjas. Isso se espalhou de uma forma, é um câncer que se espalhou pela economia. Nós mesmos, como auditores fiscais, nós já desbaratamos diversos esquemas assim, de 300 bilhões de derrame em nota fria, em créditos frios no mercado. Teve uma operação da Receita que desbaratou um esquema de derrame de quase 1 bilhão de créditos, notas de créditos frios no mercado. Então, assim, quando você vincula o crédito ao pagamento e ao destaque da nota, você mata essa indústria de nota fria. Restabelece a não cumulatividade plena, restabelece a neutralidade, e são essas vantagens, tá certo? O comitê gestor, ele foi criado, né, para poder fazer a gestão dessa arrecadação toda e distribuí-la para o Brasil todo, tá certo? O contencioso, né, é que deveria ser um só, nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora, mas pelo que está sendo desenhado, o contencioso, ele, o contencioso administrativo, tá certo? Ele é coordenado pelo comitê gestor. E as câmaras de julgamento são câmaras novas, todas virtuais e todas subordinadas ao comitê, tendo 3 instâncias. Mas essa parte do contencioso nós vamos deixar para uma outra oportunidade, né, Cris? Isso, melhor. Podemos? Vamos falar agora um Melhor. pouquinho sobre, rapidamente aqui, o que está dentro da emenda constitucional, Ângelo, que são as Aham. alíquotas teto, alíquotas de referência, ou seja, o medo que o contribuinte tem hoje, Ângelo, é muito grande sobre a questão seguinte: vai ter aumento de carga tributária? É possível ter Uhum. isso? Então, a emenda constitucional e também a LC 214 ela trata disso, ela coloca referências ali. E além disso, Ângelo, Sim. aí se tiver algum ponto para falar sobre essa questão das alíquotas teto e sobre os regimes, nós temos, na verdade, três regimes aqui. A gente tem os regimes diferenciados, favorecidos e específicos, que eu queria que você depois falasse um pouquinho dele, do Uhum. cashback, que tem o cashback do GLP e também do gás natural, que foi colocado também, que é o gás natural canalizado. Isso foi um pleito do setor, da Uhum. ABGás, do IBP, de todo mundo que falou assim: não, se tem GLP, tem que ter também gás natural. Então, eu acho que o legislador colocou de última hora, não foi no primeiro momento, mas colocou depois no PLP, que também agora está na lei complementar, o gás natural canalizado. Temos Uhum. aí o imposto seletivo, e deixo você falar um pouquinho sobre isso aqui, se você tem alguns pontos aqui, e se você me permitir, eu passo para aqui, para os regimes diferenciados, e vou passando por cada um. É só um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, Euclides, é o seguinte, Ah, que os regimes diferenciados, eles reduzem carga tributária. Então, isso. esses setores, eles reduzem, por exemplo, redução de cesta básica, 100%, né? A questão, são dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção, é a revisão quinquenal, ou seja, os Sim. benefícios não são eternos, eles têm que ser avaliados se realmente está promovendo mais justiça social, se está trazendo mais empregos, isso aí tem que ser avaliado a cada 5 anos. Se não estiver cumprindo com a sua meta, com o seu propósito, ele deve ser eliminado, tá certo? É E outra coisa avaliado. também, é reavaliado, exato. Outra coisa também é o seguinte, quando você tem essa desoneração desses setores, isso implica em uma arrecadação maior para os demais setores, né? Que, na verdade, não são os setores que pagam o imposto, quem paga é a população, entendeu? Sim. Agora, veja bem, né? Então, vai haver aumento de carga, se a gente olhar pelo ponto de vista do consumidor, porque ele é que paga, tem essas travas aqui, tá certo? Você tem uma carga tributária limitada a 12,5%. Então, se você tira de um determinado setor,
Se diminui, os demais vão aumentar para justamente manter essa carga, essa mesma carga tributária. A boa notícia é que, com a reforma tributária e com os efeitos dinâmicos da arrecadação, a arrecadação pode subir a ponto da alíquota de referência geral ser Reduzir. menor, Isso, reduzida, tá perfeito. certo? Né? É basicamente isso que eu gostaria de chamar a atenção. Tá. E tem aqui o regime Aham. específico, né? Que O específico, o né? legislador, a priori, tinha colocado na primeira versão combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros e bens imóveis, porque eram setores que, segundo o legislador, eram mais difíceis de você colocar um IVA, né? Mas que, assim, Uhum. dentro do parlamento acabaram se colocando mais coisas, mas a ideia do específico é porque em alguns setores você teria que colocar a monofasia, alíquota, as alíquotas, né, de REN ou ad valorem, mas com uma base de cálculo diferenciada. Serviços financeiros é uma disso. O serviço financeiro é muito difícil você fazer um IVA, né? Por exemplo. Isso, exatamente, né? E aí, E, uhum. Fábio, fala. Não, pode completar, por favor. Não, não. Aí eu acho que assim, Hum. para o setor aqui da gente, o regime favorecido ele é importante por duas razões. E aí, se você tiver coisas a completar, principalmente do bens e capitais e biometano, eu gostaria, porque o biometano é bom todo mundo aqui que está aqui saber, ele está dentro do regime favorecido. Então, só repetindo, a gente tem três tipos de regime. O regime diferenciado ele diminui uma alíquota do IVA. Tá? O regime específico é aquele que vai ter uma forma diferenciada de ser cobrado o imposto que não vai ser dentro do sistema débito e crédito, em que inclui aí o nosso setor de combustíveis. O gás natural está ali dentro. E o biometano também. Agora, o regime favorecido é o que tem ali o biometano, em que ele vai ter uma tributação inferior a incidente sobre combustíveis fósseis, para justamente incentivar um maior consumo do biometano. E tem a questão, Ângelo, se você puder falar um pouco de bens de Uhum. capital, porque os setores de Tá. infraestrutura, que é o que a gente está falando, eles são Uhum. muito, assim, eles têm muito bens de capital, né? Então, qual é a vantagem Sim. agora dessa reforma com isso? Dos Ah, créditos, sim, né? dos créditos, né? Porque é o seguinte, a princípio, com a reforma, o creditamento sobre as aquisições de bens de capital, com a reforma, passa a ser integral, tá certo? Então, hoje, né, no ICMS, como é que se dá o aproveitamento do crédito sobre aquisições de bens de capital? É por 1,48 avos, né, no período aí de 4 anos. Né? Como é que se dá aproveitamento de crédito de PIS e COFINS? É pela amortização ou pela depreciação do bem adquirido, etc. Ou seja, é longo, o prazo é muito longo. Aqui, no nosso, qual que é a ideia? Não cumulatividade plena. Então, se é não cumulativo, você não pode parcelar o crédito, você tem que vir de uma vez por todas, o once for all, tá certo? Bom, o que acontece? Só que houve alguma preocupação de alguns setores específicos e que se você dá o crédito, porque se você tem certos setores em que o prazo de maturação desses investimentos ele é muito longo. Nesses setores de infraestrutura, principalmente, que é o reporto, né? o REID, que é Desenvolvimento de Infraestrutura, o RENAVAL, que é o Incentivo da Atividade Naval. Então, porto, desenvolvimento de infraestrutura, que é estrada, etc., e construção de navio, atividade naval, o que acontece? São investimentos de longo prazo de maturação, que é de quantos anos? De talvez 2, 3 anos de maturação. Então, nesse período, se a empresa for adquirir bens de capital, certo? Pagando o IVA na entrada e se creditando dele, ela vai ficar sujeita a uma devolução de crédito acumulado ao longo de todo o período do investimento, porque ela ainda não tem receita. Então, Muito qual foi a importante para esse ideia? setor, tá? Isso é muito Muito importante para o importante. pessoal de gás Isso, natural, porque a gente é investimento intensivo, né? Em CAPEX, em dutos, exatamente. em bases de equação, bases de compressão. Então, isso aqui é muito importante, né? Essa Sim, com inclusão certeza. aqui. Essa reforma é uma reforma que vai beneficiar muito a questão da tomada de crédito, né? De você ter o ressarcimento do Isso. crédito quando você faz um CAPEX aí para bens de capital, né? Sim. Mas tem uma particularidade aqui, ô Cris,
que para esse setor de Ah, infraestrutura, qual que foi a opção aqui do legislador que eu achei bem adequada? Renovar esses regimes de treasury. Esses regimes, para esse setor de infraestrutura, eles têm uma característica que esse é aqui que você o, está I- falando, né? Esse aqui, o RAID, esse aqui, o o RAID, é REID, esse? esses aí, exatamente, Isso. esses. Eles têm uma característica que é você faz a suspensão na aquisição de bens de capital, você não paga o IBS-CBS sobre essa operação. Fornecimento de bens de capital, ele vem com IBS e ICBS suspenso. Essa suspensão ela é convertida em alíquota zero depois de um determinado período em que a empresa vai ativar esse bem. Se a empresa não ativar esse bem, certo? Aí o crédito, o imposto é cobrado. Mas se ela, aí acaba a suspensão. Agora, se ela ativar o bem, qual que é o objetivo disso? É para que essas empresas não acumulem créditos durante o período Perfeito. de maturação, entendeu? Para não Aham. prejudicar a liquidez dessas empresas. Tá, o crédito vai ser Mas os acumulado na benefícios fase anterior. fiscais, mas os benefícios fiscais do ICMS terminam, né? Em Eles 2032, terminam. todas, né, as Isso. fruições terminam, você tem o fundo de compensação de benefício fiscal que o comitê gestor vai estar, junto com a Receita Federal, vão estar decidindo para onde vai, quem vai receber, quais são os empresários que têm esses benefícios que vão receber, porque eles têm que ter uma convalidação com a Lei Complementar 160. Então, isso é uma coisa Uhum. muito importante para todos os advogados das empresas e todo mundo, né, todos os contribuintes que têm incentivos de benefício fiscal do ICMS, né, tem que entender que vai ter uma redução proporcional entre 29 e 32. Chega em 32, acabou aquele benefício, aquela fruição dos benefícios vai acabar aí, e no período de 29 a 32, você vai ter uma compensação sendo dada do governo federal, que já está começando já nessa LOA do governo federal, ele já segurou um dinheiro para esse fundo. Foi uma crítica que nós fizemos lá atrás, quando teve a primeira LOA do governo federal, de que não tinha Uhum. um dinheiro que estava lá garantido para o fundo de compensação de benefícios fiscais, e aí eles colocaram, né, numa nova versão da LOA, isso apareceu lá, ainda com valor pequeno, mas eles vão, acho que, acrescentar um dinheiro lá. Tá? Mas isso é muito importante para que os contribuintes saibam, né? Para que os advogados dos contribuintes saibam, para os contadores dos contribuintes saibam que esse fundo de compensação de benefício fiscal, se o seu benefício fiscal estiver convalidado de fato na Lei Complementar 160, né, tendo passado pelo CONFAS de maneira apropriada, esses contribuintes vão receber esse benefício fiscal aí nessa compensação, né? É importante colocar isso. Uhum. Perfeito. Né? Perfeito. E esses saldos credores que vão Uhum. demorar um tempo para serem dados, né, os passados, mas eles vão ser entregues aí num período longo, mas ele vai Aqui, ser entregue. eu queria que você chame a atenção para um ponto, sobre os saldos credores do ICMS. Recomenda-se que as empresas corram o quanto antes para poder homologar esses créditos antes de findar o ano de 2032. Porque se deixar para homologar depois, vai receber esses Sim, 20 anos, entendeu? Agora, qual que é o que se espera? Vocês imaginam, se hoje os estados já colocam muita dificuldade de devolver o crédito acumulado, vocês imaginam quando várias empresas começam a pedir, o pedido de homologação começa a aumentar. Então, isso pode ter um impacto nas finanças estaduais. Então, quanto mais cedo a empresa homologar, mais chance ela tem de receber isso em tempo mais célere, entendeu? perfeito. Uhum. Perfeito. Gustavo, antes Ah, da gente deu aqui na questão do gás natural, que aí agora a gente vai entrar especificamente nos tópicos de gás natural, tem algumas perguntas aí dos nossos, ou comentários, ou reflexões dos nossos ouvintes ali para a gente poder compartilhar com todo mundo? Tem sim, Cris. Tem algumas perguntas. Posso passar aqui para vocês, então, já? Pode, pode, Ângelo. Preste atenção aí, porque nosso mestre é o Ângelo, que é o nosso ex-auditor fiscal.
A Ilane falou que ela não Ah, entendeu ainda a mudança para os bens em capital. O REIT, por exemplo, já vem na nota fiscal sem PIS e COFINS, no caso virá sem CBF, sem CBS. Exatamente. Sim, porque vem com o imposto suspenso, verá 100 IBS e 100 CBS. Exatamente isso mesmo. Na verdade, é uma cópia do que existe hoje, certo? Uhum. E outra pergunta também vê se ela ao vê se ela tá satisfeita depois, viu? Qual é o nome dela? Ilane. Ilane, Ilane. Depois acho que é Ilane, assim que pronuncia. depois diz se tá, se entendeu, se tá ok, tá? E outra pergunta, antes de passar para o Everton, que também levantou a mão aqui, vai fazer para a gente pessoalmente a pergunta. O William Tá. perguntou no chat para o Ângelo sobre a aplicação dos novos tributos. Com a reforma tributária, as situações de tributos sobre tributos, por exemplo, como nas contas de energia elétrica ao consumidor final, serão reduzidos, eliminados ou ainda continuarão acontecendo? Continua acontecendo, certo? Como é hoje, com diferimento. Hoje, tá certo? Quem paga a sobre energia, tá certo? Depende do mercado cativo e do mercado de livre negociação. Quem paga é o consumidor, é quem consome, é a indústria que consome no mercado de livre negociação ou os residentes e pequenas indústrias e demais que consomem no mercado cativo, tá certo? Então, isso basicamente não, esse diferimento ele foi mantido, porque antes, no ICMS, como é que é? A geradora, a transmissora, elas não recolhem, como se fosse um IVA de cadeia. Isso tem muito a ver, minha gente. Isso é muito importante para o gás natural, porque é um bem de fornecimento continuado e é em rede. Então, é impossível você detectar a priori qual que é a origem e o destino. Então, por isso que não se recomenda tributar na origem, e sim no destino, através do diferimento, lá para a operação final, lá para a operação de consumo, não é a final, é de consumo. Seja esse consumo industrial, comercial ou residencial, mas é do consumo, porque você difere, certo? Isso é WS, né? William, né? Isso. William, isso é o seguinte: esses tributos serão substituídos, né? O que hoje é pago por diferimento vai ser substituído por IBS e CBS, que serão cobrados nas contas de energia no momento do consumo, tá certo? Seja no mercado livre, seja no mercado cativo. Maravilha. Agora passar a palavra para o Everton, meu amigo aqui do interior do Paraná. Everton, por Eu acho favor. que a Ilane fez mais um apontamento, Gustavo. A Ilane, então, continuando com aquela pergunta dela, ela Ah, tá. perguntou, mas o REIT é só PIS e COFINS, também vai entrar o IBS? Porque, como você falou há Uhum. pouco, o crédito de ICMS é de 1,48, 1 sobre 48, né? Isso. Como é que ela chama? Hillary. O Hillary Ilane. está no artigo 106 da Lei Complementar. Eu vou ler para você. Do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura Rede. Artigo 106. Observadas as disciplinas estabelecidas na legislação específica, serão efetuadas com suspensão do pagamento do IBS e da CBS, as importações e as aquisições do mercado interno de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de materiais de construção, realizadas diretamente pelos beneficiários do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura, REID, para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado. Hillary, IBS e CBS suspensos. Eles não vêm na nota fiscal. Perfeito. Entendeu? Ilane, se estiver Então vamos satisfeita, lá. depois se Everton. tiver alguma pergunta, agora passa a palavra para o Everton, que está com a mão levantada, por favor. Obrigado, Gustavo. Dou parabéns a você pelo encontro promovido hoje. Queria perguntar para a doutora Cristiane uma dúvida. Veja, recentemente não, foi semana passada, o governo federal baixou uma MP sobre o setor elétrico. E a reforma tributária ela tem como um dos pilares a educação ambiental. Então, eu gostaria de entender como que, a partir da análise econômica do direito, a gente pode ver se a reforma vai ou não gerar incentivos na produção de energia limpa, ou se isso é só eu diria, um jeito penal, eu usaria a analogia do jeito penal simbólico,
Porque quando você vê, o governo federal já fala em explorar petróleo na foz do Amazonas, e a gente não vê outras formas de energia ganhando espaço no Brasil atualmente. Mas então, olha só, nessa reforma tributária do consumo, eu te falo que na questão do imposto seletivo, que é onde você pode entrar com esses tipos de valores, né? Se você tem um bem ou um serviço que causa uma externalidade negativa na economia, é onde você colocaria um imposto seletivo que a gente entende que a gente quer. Para que a gente quer com isso? Inibir um determinado consumo. No caso em particular, o imposto seletivo, ele entrou que a telecomunicação, por exemplo, ou energia elétrica, você não pode colocar um imposto seletivo aí. Tá? Você está colocando no gás natural, que é uma das minhas grandes críticas com relação a esse ponto, e há uma incongruência muito grande, porque o gás natural, pelo menos nos 10 a 20 próximos anos, ele tende a descarbonizar a economia e não carbonizar mais, ou seja, ele é um combustível fóssil, mas ele é um combustível fóssil menos poluente que o carvão, que a lenha, que o diesel, principalmente. Então, a gente quer descarbonizar as frotas e a gente vai estar tirando o diesel, deslocando o diesel da matriz e colocando aí gás natural. Então, assim, no que toca à energia elétrica, está lá que não pode ter nenhum imposto seletivo sobre isso. Então, o legislador, o que ele já disse é que ele não quer que tenha qualquer tipo de adicional de imposto para você desincentivar, aumentar o preço final para desincentivar o consumo no que toca a telecom e energia elétrica, tá? Não sei se o Ângelo quer fazer algum comentário. Não, tá ótimo. Excelente, Cris. Agora, Mais outra pergunta? a Renata Dutra levantou a mão. Por favor, Renata. Ah, Boa tarde, tudo bem, gente? Eu sou aqui da Eneva. Cris, em linha com o comentário que você fez agora, sobre essa questão, né, do imposto seletivo, via aí onerando uma matriz energética importante, né, de transição, você entende que teria algum tipo de dificuldade ou prejuízo no momento em que a gente aplicaria aquela disposição de alíquota zero do imposto seletivo, quando ele é utilizado para fins de tem. insumo? Renata, tem. E aí eu deixo só, que eu vou fazer uma pequena apresentação agora sobre gás natural, Perfeito. e aí eu vou responder essa pergunta na sequência, tá? Eu só queria Tá dar uma ótimo. pausa. Como eu vou entrar em gás natural agora, eu queria dar uma pausa para ver se alguém tem alguma dúvida sobre o contexto geral da reforma tributária do consumo. Eu queria só fazer esses slides iniciais. Essa introdução foi um pouco para tentar colocar o público que está aqui, todo mundo numa mesma página. O que que é essa reforma? Porque talvez muita gente não entenda no seu contexto geral, então era um pouco para dar essa pincelada. Mas no nosso setor de combustível e gás natural, eu vou entrar agora com esse tema. E se por um acaso você não estiver satisfeita no final, aí a gente volta a fazer a pergunta, tá bom? Perfeito, obrigada. Nada, imagina, Renata. Tem mais alguma coisa ou eu posso seguir? Por enquanto, não, Cris. Então, pessoal, se quiser Tá, então perguntar, vamos depois lá. nós respondemos. Perguntem no chat. Isso. Então vamos lá, olha só. São três mensagens que eu tenho aqui, que eu vou entrar agora na questão dos nossos combustíveis e gás natural e contar um pouquinho da história para vocês e dos possíveis problemas que a gente tem nessa lei. Quanto à reforma tributária do consumo, esse resumo da ópera que Ângelo fez comigo aqui, até o slide 11, é que, do nosso ponto de vista, que participou intensamente disso tudo e conhece bem as mazelas dos impostos que nós tínhamos, né? Nós sentimos na pele isso aqui, eram grandes a complexidade, portanto, a gente entende que essa reforma tributária do consumo vai trazer uma maior produtividade e crescimento econômico no médio e longo prazo. Pode trazer um maior contencioso no começo, sim, tem muita gente contra, tem muitas reclamações, tem muito. O texto, ele talvez não tenha sido escrito da melhor forma possível, então, de fato, você teve ali problemas que
Acho que vão ser judicializados sim no começo, então eu acho que a judicialização vai aumentar no começo, mas depois não tem como aumentar, porque os grandes problemas que todos os fiscos estaduais, municipais e federais viam, que davam judicialização, que davam interpretação dúbia, que davam, você tinha que ter um planejamento tributário, você tinha que. Não vai ter mais. Então, isso tudo ao longo, ao médio, aquele é médio prazo, né? Médio prazo e longo prazo, você realmente deve ter uma maior produtividade das empresas, que vão ficar instaladas em lugares não por conta tributário, mas sim por uma questão de eficiência econômica, porque faz sentido estar ali. A gente vai ter um federalismo cooperativo, vai ter uma simplicidade para o contribuinte, todo mundo vai olhar na sua nota fiscal e vai saber quanto está pagando. É isso que a gente chama de cidadania fiscal. Todo mundo agora vai saber o quanto que está pagando por uma televisão de imposto, né? Quanto que está pagando de imposto por uma televisão, por um carro, por uma blusa, por um copo de café na padaria, não importa. A gente vai saber o preço de tudo. Olhando especificamente para a nossa reforma no combustível, tá? E vou olhar com o meu maior olhar para o gás natural, eu tenho duas grandes mensagens aqui. Eu tenho, na verdade, essa reforma para a gente que entrou no regime específico, que é o combustível, e que o gás natural entrou dentro do regime específico, a gente pode sim, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, no que toca ao IVA, não é imposto seletivo ainda, no que toca ao IVA, a gente poderia fazer alguns acertos no texto, na legislação da Lei Complementar 214, e eu vou mostrar um pouco para vocês isso aqui, e queria que Renata Deneve, que outras pessoas que trabalham com isso, me ajudassem aqui para ver quais outros pontos a gente poderia ter de melhora no texto. A gente sim tem que monitorar para que a carga tributária não se eleve no período de transição, e eu fiz uma continha aqui que eu vou mostrar a vocês porque a minha preocupação teórica com relação a isso. Acho que depois da transição não tem como você ter um aumento de carga tributária, mas no período de transição é possível, a gente precisa monitorar. Há que ter um cuidado sobre a metodologia para encontrar esse ad-rem alíquota única Brasil. Por quê? Porque foi um pouco como o Ângelo falou. Né? Assim, quando a gente tem uma monofasia e cobrando no começo da cadeia, em geral, isso é que os fiscos fazem, ou seja, quando a gente faz uma substituição tributária lá no começo da cadeia, é porque a gente tem poucos players no começo da cadeia, muitos players no final da cadeia, então é melhor você fazer uma monofasia no começo da cadeia, tá? No nosso caso, por exemplo, no caso de combustível líquido, isso é muito claro, porque você tem a Petrobras como uma grande fornecedora, você não é a única, mas você é a grande fornecedora, e você tem milhares de postos de gasolina, né? Milhares. Então, muito melhor é você cobrar da Petrobras do que cobrar dos postos, das distribuidoras, que também são mais de 150 distribuidoras. Você tem três grandes distribuidoras, mas além das três, você tem mais 150 distribuidoras. Então, isso faz sentido, né? Agora, e aí você tem uma metodologia que você calculou o ad-rem alíquota única Brasil, no caso da gasolina ou do diesel. Você pegou lá o PMPF e você fez uma média ponderada no Brasil, e assim foi, porque a aplicação dele era uma aplicação praticamente, se não era a única, era a principal, né? Não é o caso do gás natural. Então, sim, preocupa a metodologia com que a gente vai encontrar essa alíquota, né, ad-rem única para o Brasil. O lado positivo é que para os contribuintes, para aquele que quer investir, a Eneva que quer investir em vários estados, outros players, né, a Mgás ou outros comercializadores que estão entrando forte no mercado, é muito ruim você ter milhares de alíquotas como tem no Brasil, né? A alíquota de CMS você tem várias no Brasil todo. Então você vai ter uma alíquota única no Brasil, sendo cobrada uma única vez na cadeia. Então a simplificação é muita. Agora, ela poderia estar sendo cobrada a monofasia no final da cadeia? Talvez fosse muito melhor. Então, assim, não é o grande problema ser monofasia de rem alíquota única Brasil. Talvez o problema, não é nem problema, mas talvez você pudesse facilitar o trabalho de todo mundo se essa monofasia fosse cobrada no final da cadeia, tá? Então, isso com relação ao a CBS e ao IBS.
Com relação ao imposto seletivo do gás natural, a minha preocupação é que ela não está boa. O artigo 423 não está bom, tá? Então, qual seria a minha, se eu pudesse dar uma sugestão para o comitê gestor, o que que eu faria? Ir para a Receita Federal, eu faria o seguinte: olha, gente, até vocês entenderem isso direitinho, coloca a alíquota zero para os próximos 5 anos, como quando você terá a sua revisão quinquenal, e vamos entender direitinho para reescrever esse artigo 423. Por que reescrever o 423? O 423, ele dá alíquota zero, como bem mencionou a Renata aqui, quando o supridor que está no início da cadeia, ele diz o seguinte: olha, Receita Federal e Comitê Gestor, esse combustível, esse gás natural que eu estou aqui produzindo, estou na UPGN, eu vou vender e isso aqui vai para o uso da indústria e vai para o uso do transporte. Só que aí, gente, é o seguinte: se isso passa para a distribuidora, e como é a distribuidora que faz essa gestão dos seus clientes, como é que a vamos botar um exemplo, Petrobras, vamos botar MS Gás, que estou eu representando aqui, né? E os nossos clientes, como é que o Petrobras vai saber a priori para onde vai o gás que eu estou vendendo? Ela não sabe se vai para a indústria, se vai para o comércio, se vai para a residência, ela não sabe. Então, esse artigo ficou mal escrito porque o supridor, ele não tem a priori como saber isso, como o gás vai ser utilizado na ponta. Por isso, qual vai ser o incentivo? Se no Brasil a maior parte do nosso gás natural, a utilização dele é na indústria, o que essas indústrias vão fazer? Bom, não vão ficar no cativo, porque elas não vão ter alíquota zero, certamente, porque como que eu vou fazer com que a Petrobras saiba para onde vai o gás que eu até poderia, até a gente pode criar um mecanismo, né? Eu com os meus supridores, de eu dizer, olha, vai tanto para tal lugar, vai tanto, é uma forma, é uma maneira, mas é uma maneira subótima, né? É uma maneira ruim, né? Então, assim, o problema é que é a forma com que ficou escrito isso, porque não pode ser o supridor que vai dizer isso, né? De novo, aí a gente tem um problema que o gás natural, ele é diferente do combustível líquido, por exemplo. Ele é bem diferente. Então, aí a gente tem que olhar a idiosincrasia do gás natural para não matar. Assim, talvez seja uma forma, assim, não, a gente não quer mais ter o cativo, a gente quer só ter o mercado livre. Por que o mercado livre? Porque no mercado livre é que essa é uma possibilidade factível, ainda que também não seja ótima, porque não necessariamente no mercado livre, o cara que vai estar comprando gás e vendendo gás, ele vai estar comprando já sabendo para onde que ele vai vender, porque você pode ter diversas trocas de titularidade no meio do caminho. Então, nem isso você. Mas seria o mercado livre que as grandes empresas vão querer migrar. E que não tem problema, mas é só para a gente entender que essa vai ser a consequência, né, da gente estar criando uma regra como essa, aonde a gente vai dar, de alguma forma, uma isenção do imposto seletivo para o supridor que conseguir determinar se aquele gás vai para a indústria ou vai para o transporte. Então, eu acho que, teoricamente, quando houve a construção do artigo 423, ele não foi, talvez, ou bem redigido ou pensado com relação ou não tendo o total entendimento de como funciona essa cadeia, que, aliás, está se tornando cada vez mais complexa, né? Você tem diversos outros players ali, você tem o transportador, você tem o distribuidor, você tem uma estocagem, né? Vamos chamar aí o estocador, vamos chamar assim, né? O cara que vai estocar o gás, né? Hoje a gente não tem uma estocagem, mas a gente sabe que tem empresas que vão provavelmente já estão pedindo uma licença para estocar, né? E aí a licença pode ser para um ano e meio, né? E aí? Como é que fica isso? Né? Então, a gente precisa entender que é um mercado que ele não é maduro como o mercado de telecom, de telecom, de energia elétrica, não é um mercado já sedimentado. Assim, o gás natural, inclusive, é um mercado que está tendo um boom danado agora. Milhares de pessoas entrando, de players, novos players, comprando, importando GNL.
não é? Vendendo, você vendendo, fazendo negócios, né? Ganhando, né? Financeiramente com isso, né? Ou seja, você tem outras atividades aí que a gente precisa pensar que é um mercado que está em crescimento. E a gente precisa tomar cuidado porque eu acho que o governo, de forma geral, o Estado brasileiro, ele tem que ter o que que ele quer? Ele quer promover o gás natural? Se esse for a premissa, então a gente tem que atuar na promoção de diversas leis, que inclui a reforma tributária do consumo, né? E aí eu vou contar um pouquinho a história para vocês, de onde surgiu a monofasia de renda alíquota única. Ela surgiu lá em 2022, quando Bolsonaro, eu não sei quem se lembra que Bolsonaro falou, nós vamos colocar uma monofasia alíquota única de REM. Foi uma briga que teve do Bolsonaro uma briga entre aspas, né, com os governadores, porque disse, olha, a gente vai unificar essa alíquota. E por que que na época isso era complicado? Era um pleito do setor, era um pleito do BP, era um pleito das grandes distribuidoras. Por quê? Porque tinha muita sonegação. Ela ainda existe, mas assim, naquela época a sonegação era muito grande dos combustíveis líquidos. Então, esse era um pleito do setor, e aí falo eu, como ex-secretária de Fazenda, que naquela época, por que que a gente não conseguia atender o pleito do setor? Porque tinham estados, como era o ICMS diverso no Brasil todo, você tinha estados em que o ICMS era de 34%, o outro era de 27%, o outro era de 30%, o outro era de 24%. Então você tinha uma diversidade, né, de ICMS, e todos eles num nível muito alto. É o que a gente chamava de blue chips. Aí o 192 dessa lei complementar disse: olha, nada disso. A gente vai, de alguma maneira, vocês vão tentar sentar, entender qual vai ser essa alíquota, mas você vai ter uma alíquota única Brasil. Isso, gente, foi muito bom para o contribuinte e, no caso operacional, para os fiscos, né? Não em termos de arrecadação, porque houve, eu vou mostrar aqui para vocês que a emenda constitucional, que veio logo em seguida, que é a 192, ela diminuiu sobremaneira esse valor da alíquota. Então, teve uma redução de carga para o setor muito expressiva, porque saímos de alíquotas de ICMS de 34%, que era Rio de Janeiro, 30% São Paulo, São Paulo não, São Paulo era uma das mais baixas, inclusive, mas 30% em alguns outros. Ou seja, você tinha ali diversas alíquotas diferenciadas, né? Mas você agora, com a essencialidade, o que que significa isso em termos tributários? Todo mundo teve que ir para modal, que é o ICMS modal. E o ICMS modal era ao redor de 17% a 18%. Agora, o ICMS modal deve estar em termos de 19% a 20%. Por conta disso, ou seja, depois dessa lei, todos os estados resolveram aumentar o nível da sua modal de ICMS, porque tiveram uma perda de carga tributária muito grande, porque esse tributo do combustível caiu aí. Mas eu quero trazer um ponto importante, inclusive para os advogados que estão aqui, que quando você traz a questão de essencialidade, ele modifica o artigo 18A dali, do Código Tributário Nacional, dizendo que você tem os combustíveis, o gás natural e a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivos como serviços essenciais. Então, gravem isso, porque isso é importante. Porque como é que você coloca um imposto seletivo sobre um bem essencial, né? Aí a gente vai lá para a nossa emenda constitucional 132. Na nossa emenda constitucional 132, que trata do regime específico, monofasia de renda alíquota única, você tem aonde que você tem essa previsão na emenda constitucional? É no artigo 6º, não, desculpa, inciso 6º, no artigo 156A, em que diz que a lei complementar disporá sobre regimes específicos de tributação para, aí aqui, combustíveis e lubrificantes, sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que, aí está lá, dizendo que ele vai ser único no território nacional e a de REM, porque ela é específica por unidade de medida. Além disso, ele já prevê ali, no item B e C, quem vai ter crédito ou não. Então, ele diz assim: será vedada a apropriação de créditos por parte daqueles adquirentes que são ali os distribuidores, os comercializadores e a revenda. Quem que eu acho que eles esqueceram de colocar?
eles esqueceram de colocar ali o transporte e aquele que vai estocar, que é um outro agente, deveria ser tratado como. Eu sei que acontece ali na transportadora hoje, mas no fundo a gente tem que ter um agente que vai estocar, que não necessariamente é a TBG ou a TAG ou a NTS. Então, quem é que vai estocar? É um outro agente econômico, por exemplo, esses agentes novos que estão entrando no mercado. Então, aí deveria ter um esclarecimento, ou seja, esse item B, ele deveria ter dois outros agentes, que é o agente do transporte, que não está ali, e o agente do que vai estocar isso. E qualquer outro, está dizendo ali o item C, será concedido crédito. Aí vocês falam assim, bom, mas isso aí tá esse parágrafo sexto, nesse artigo 156A, isso é do IBS. Então, quer dizer que o CBS não vai estar no regime específico, monofasia de renda alíquota única? Não. Por quê? Porque no artigo 149B, lá do item 3, está escrito o seguinte: o IBS e a CBS têm as mesmas regras quanto aos regimes específicos diferenciados e favorecidos, que inclui também o biometano. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter o mesmo tratamento de CBS com IBS. E mais ainda, no artigo 9º, no parágrafo 10, está escrito das revisões quinquenais, que meu querido Ângelo já comentou aqui, e são as revisões que todos esses regimes diferenciados e específicos vão sofrer a cada 5 anos para ver se muda ou não essas questões. Aí, vamos lá. Aí, o que aconteceu na Lei Complementar 214? Na Lei Complementar 214, que está lá no título 5º, capítulo 1 dos combustíveis, aqueles 5 primeiros combustíveis, que foi o pleito lá da LC 192, né, devido à sonegação, eles estão incorporados aqui novamente. O que eles colocaram mais aqui? Eles colocaram mais outros que eles estão chamando de combustíveis, que é o etanol, que é o querosene, que é o óleo combustível. Colocaram o gás natural processado, o biometano e o gás natural veicular. Então, esses três aqui é o tópico da nossa conferência de hoje aqui. E nos artigos seguintes, ele vai tratar da base de cálculo. Quem acha que vai ter um aumento de carga tributária, precisa ler com atenção o artigo 174, porque no artigo 174, a gente pode até achar que não vai ter metodologia, como é que vai ser? A gente pode questionar a metodologia, a gente pode tentar influenciar com a metodologia que a gente acha mais correta, a gente pode tentar, de alguma maneira, mostrar que a metodologia, seja ela qual for, vai ser complicada de ser feita, mas o fato é que ali está garantindo, por lei, que vai ter uma manutenção da carga total e te dá, cada parágrafo lá, te dá os balizadores, tá? No artigo 175, para acalmar o pessoal do biometano, está ali dizendo: olha, vai ter um tratamento diferencial entre fósseis e aqueles combustíveis de baixa emissão de carbono, que no nosso caso é o biometano. Aí quem vai ser o contribuinte? No caso do gás natural, da forma com que está ali na lei, parece que é só o PGN. Só que eu vou mostrar a vocês também que talvez devesse estar, que é onde está faltando também mais um agente, além do transporte, além da estocagem, está faltando também a regasificação, porque hoje em dia, coisa que não era realidade anterior, mas que começa a ser uma nova realidade, é que a gente está importando esse gás natural liquefeito e quando chega no Brasil, a gente tem que regasificar. Então, quem vai ser aquele agente passivo? Ele deveria ser esse cara que está, ou o importador, e que, em geral, né, é o regasificador, né, quem vai tornar em gás natural processado, né, e que ali deveria ser e que ele não está previsto na lei e que ele deveria estar previsto na lei. Só para quem é do biometano, eu coloquei esse artigo 225 para ficar claro que ali está garantindo que vai manter o regime fiscal favorecido para os combustíveis, para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma da lei complementar, que inclui aí a questão do biometano. Aqui eu só estou colocando para vocês como é que está formatada a nossa lei, tá? Lei Complementar 214, para facilitar a busca de vocês na hora que vocês forem ler a lei. Aliás, isso aqui é meio que um resuminho,
é só dizendo em que artigo está o quê. Tá aqui no nosso caso, eu acho que o muito importante é o artigo 180, que são dos créditos dos adquirentes dos combustíveis monofásicos, tá? Então, aqui a gente tem que as alíquotas serão definidas pelo comitê gestor com o Poder Executivo, com homologação do TCU, e é aí que eu acho que tem uma grande dúvida, né? Uma dúvida pertinente, que é qual vai ser a metodologia. Né? A gente precisa talvez entender ou talvez ajudar. Assim, será que tem uma metodologia possível para a gente encontrar esse ad-rem alíquota única? Porque se colocarem um ad-rem alíquota única muito desfavorável, isso vai ser muito ruim para o nosso setor, para o crescimento da demanda. Como é que você vai aumentar a demanda? A gente quer aumentar a demanda do gás natural, mas se esse ad-rem for muito alto, então fica ruim. Se ele for no mesmo nível de carga tributária atual, aí ele passa a ser melhor, né? Ele passa a ficar, não passa a ficar como ele é hoje. E se ele for menor, aí melhor ainda, porque aí a gente está fomentando. O que me preocupa é que a gente, além de você ter um IBS, CBS, que vai manter essa carga tributária atual, você ainda tem um possível imposto seletivo. Então, esse imposto seletivo de 0,25%, ele é muito ruim. As alíquotas serão fixadas de forma a alcançar a arrecadação média de um período previamente determinado, é isso que está dizendo lá as regras. As alíquotas serão reajustadas anualmente, observadas a noventena. Aí, o que eu coloco, né? A carga tributária pode aumentar? Aonde é que vocês têm que olhar para poder estudar isso melhor, se for o caso, né? É olhar no artigo 174 que eu disse. E ali está dizendo muito claramente, né, no parágrafo primeiro, que não, né, que o CBS não pode exceder a carga tributária atual. E ele fala sobre a CBS em 2027. Só que, como a gente tem o artigo 149b, que diz que as mesmas regras para o CBS têm que valer para a IBS e vice-versa, e isso vale para todos os regimes, então a gente entende que esse artigo está dizendo o seguinte: não pode exceder a carga tributária atual. Não pode, não pode. Aí, no período de transição, que é de 29 a 32, eu tenho uma preocupação particular sobre como que vai ser a metodologia de fato, muito embora esteja descrita ali, mas a gente tem, dentro desse artigo, a gente tem que ver na continha para ver se realmente você vai ter uma manutenção de carga, tá? Mas voltando aqui àquilo que eu havia comentado de regasificador, o que está na lei hoje é que a monofasia é quem vai pagar o IBS e CBS. Na minha interpretação. E aí, Ângelo pode também interferir, ou qualquer outro aqui, para poder dizer que não entende que seja isso. Tá? Mas ali está dizendo que é o PGN. O que não está previsto, que eu acho que deveria estar previsto, é que no caso da importação do navio, onde é que vai ser dada esse pagamento do IBS-CBS? Poderia ser pelo importador, eu acho que é isso que inclusive está ali, que é no início da cadeia, acho que está colocado isso, mas poderia ser pelo regasificador. Então, esse agente econômico regasificador, ele não está presente na lei, né? Porque talvez não fosse a realidade de quando foi escrita, porque é uma coisa muito mais recente, né? Aí você tem o transporte, que tem a estocagem subterrânea, você tem o distribuidor, que é a CDL, e você tem os diferentes usos, tá? Disso aí. Então, Cris, tem, oi, oi. não, tem umas perguntas no chat, eu acho que até envolve esse último slide que você mostrou. Posso fazer ou prefere falar e depois eu faço as perguntas? Eu só vou fazer mais dois slides aqui, esse, acho que mais um outro, e aí a gente abre para as perguntas ali, pode ser? Perfeito, perfeito. Tá. Então, aqui. Então, assim, a legislação é clara quanto ao agente passivo sobre a monofasia no caso da produção onshore e offshore, mas no caso da importação do GNL, onde é que será paga a monofasia? Entendo que você pode ter interpretação, te dá essa interpretação, que pode ser o importador, mas talvez pudesse ter também o regasificador, e acho que a gente tem que ter a figura dessa estocagem que a gente não tem. E esse é um slide só, depois desse slide a gente vem as perguntas, tá? Um possível problema aí que colocaram para mim e que eu vou passar para vocês como algo que sim pode ser um problema no futuro e que isso tem que ser pensado, é que é o seguinte: hoje o gás natural, como é que ele funciona em geral, na maior parte das vezes, tá? Não estou falando que não tem outras formas, mas é que hoje, sei lá,
90% ou 95% do gás natural é o que se chama de ciclo curto. E o que que se chama de ciclo curto? É quando a Petrobras ela vende para uma CDL, a CDL vende para o seu cliente, e o tempo entre o pagamento do imposto pela Petrobras, do supridor, vamos dizer assim, e o pedido de crédito do cliente, ele se dá num curto espaço de tempo. Você tem poucas trocas de titularidade ao longo dessa cadeia, tá? Quando você tem um mercado mais simples, tá? E que essa pouca troca de titularidade, você não tem um efeito que a gente chama o seguinte, eu vou chamar de um imposto inflacionário desse pagamento de imposto, em que você pagou o tributo para o governo federal, sei lá, em janeiro, e você vai receber o crédito em março, por exemplo. Então, passou-se aí esse período, a inflação foi pequena, ela houve um pouquinho, mas você não, o crédito que você vai ganhar, ele no tempo, ele não perdeu tanto dinheiro assim, tá? Quando você entra numa realidade que pode haver uma estocagem desse gás natural, e vamos supor que ela seja uma estocagem que ela pode levar aí um ano, por exemplo, aí você já entra no que me ensinaram há pouco tempo, inclusive, que é um ciclo longo. E esse ciclo longo é porque, na verdade, é a diferença de tempo, o diferencial de tempo entre o supridor e quem vai receber esse crédito. E aí, em um ano, você tem aí o que a gente chama de um imposto inflacionário no sentido de que o teu dinheiro corroeu no tempo a depender de quanto é a inflação. Nossa inflação hoje, ela é alta relativamente à nossa meta de inflação, mas ela não é super alta como já foi no passado. É de aproximadamente 4,5%, 5% ao ano. Mas você tem aí essa. E mais, né? Ao longo desse tempo, você pode ter, mesmo que ele não fique estocado, você pode ter uma outra alternativa, que é uma grande troca de titularidade, né? Entre comercializadores, entre CDLs e CDLs e outros comercializadores, enfim, com supridores. Então, essas trocas de titularidade, ela hoje não é expressiva, mas no futuro ela pode ser que seja. Aliás, a gente até gostaria que fosse, né? Então, a gente deveria considerar isso. Então, assim, duas sugestões me parecem cabíveis aqui e quero ouvir de vocês se há outras sugestões e o que que vocês acham disso. Quer dizer, uma sugestão seria, olha, seria possível fazer a monofasia no final da cadeia? Porque se for possível fazer a monofasia no final da cadeia, vai ser ótimo. Eu acho que ela não é possível porque isso já está na Constituição, né? Que a monofasia vai se dar no início da cadeia, na extração, na produção, muito embora tenha lá uma comercialização. Então, pode ser até que a gente consiga que isso fosse no final da cadeia, porque seria mais conveniente para todos, para o Brasil, para a produtividade, para o crescimento, né? Então, não estou falando que isso vai ser bom para um determinado agente econômico A, B, ou C ou D. Ela vai estar sendo boa para o Brasil, né? Não sendo possível fazer essa monofasia, a de REN alíquota única, no final da cadeia, talvez o que a gente pudesse fazer, né, sugerir é uma correção pelo IPCA nesse período, o que é bem mais complicado, porque você não sabe quem é o supridor e quem é onde você vai aplicar. Então, essa correção eu não sei se ela é possível de ser feita, né? Talvez você possa arbitrar, olha, vamos, já que a gente não sabe, vamos botar aí uma correção de uma inflação de 6 meses ou 3 meses, sei lá, algo para não ter tanta perda com relação a esse imposto inflacionário. Então, essa aqui é uma preocupação que eu aprendi há pouco tempo, com colegas meus lá do IBP, que agradeço muito, inclusive, todas as conversas que tivemos, e com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro também, tanto dos dois grupos que tem lá de energia, então agradeço muito também. Mas isso aqui é uma outra preocupação. Eu vou deixar aqui, eu vou parar aqui nessa cobrança de crédito e débito, aonde que eu estou interpretando o que a lei está dizendo, quem tem direito a crédito ou não. Vou dar uma parada aqui para ouvir as perguntas antes. Claro, vamos lá. Primeiro, o Ângelo, ele mandou uma mensagem, acho que ele já saiu, ele tinha um compromisso, agradeceu aí pelo evento, parabenizou a exposição da Cristiane,
né? Nós também agradecemos o professor Ângelo aí pela exposição. Acho que ele já saiu, ele falou que ia sair às 16h30, Tá. enfim. Mas passando para as perguntas, a Luciana Reis, até nessa questão da monofásia do gás natural, ela tem. Peraí. Antes de tudo, eu Diga. respondi não, ainda não respondi a Renata, não, porque ainda não falei do imposto seletivo, ainda está faltando. Tá. Mas vai, fala, A desculpa. Renata também fez uma pergunta, mas antes a Luciana ela perguntou uma dúvida em relação à monofásia do gás natural. Como identificar o Ah, final da cadeia, né? A comercializadora pode vender para uma distribuidora ou para uma indústria? Pode haver um mercado secundário de sobras? Essa dúvida também se aplica em relação ao imposto pode, seletivo. pode, não, é o seguinte, vamos lá, esquece imposto seletivo. Imposto seletivo é ad valorem, é uma coisa única na cadeia. Assim, imposto seletivo ele nem deveria estar sendo cobrado, mas assim, imposto seletivo é uma coisa. Vamos falar sobre a questão de você ter o IVA, que é, no nosso caso aqui, o CBS e IBS, que está sendo cobrado de maneira monofásica, alíquota única e a de REN, né? Quando a gente olha esse gráfico aqui, esse slide aqui, a gente vê o seguinte: qual é o nome da pessoa que me perguntou? Luciana. Luciana. Luciana, quando a gente olha aqui, a gente vê o seguinte, ó. O produtor ou processador ou importador de GNL ou regasificador, ele é que vai pagar o CBS e IBS, tá? Para além do imposto seletivo, tá? Então, ele que vai pagar isso aqui, tá? A estocagem, a transportadora, a distribuidora e a comercializadora, elas não pagam e não têm crédito pela lei, pela minha interpretação do artigo que eu acabei de colocar aqui, ó, desse artigo aqui, ó. Que tá, desculpa, daqui, aqui. Então, quando você vai para a emenda constitucional 132, ali no artigo 156A, no parágrafo 6º, e quando você vai para a Lei Complementar 214, artigo 180, ali tem quem tem direito a crédito ou não, tá? Não está dito no item B transportadora e aonde vai ficar também essa estocagem, que pode ser junto com a transportadora, hoje em dia, junto com a transportadora, né? Mas está ali a comercialização, será vedada o crédito. Então, já está dito na lei, isso não é dúvida, tá? Não tem uma dúvida no meu sentimento. Tá? Então, no meu sentimento, quem estoca, quem transporta, quem distribui, quem comercializa, não paga IBS e CBS e também não tem crédito. E isso, independentemente do imposto monofásico ser cobrado no início ou no final da cadeia. Ele vai continuar assim. O consumidor final do gás natural, no seu processo produtivo, ele vai ter direito a crédito. E é isso que está dizendo ali o item C, que vai ser uma termoelétrica, uma cogeração, uma indústria, um comércio e um gás natural utilizado como combustível na sua frota pesada, ônibus, caminhão ou frota leve, carros. Tá? Esse é o meu entendimento. Quem é que não tem direito a crédito? É o residencial. Ponto. Então, para mim, a interpretação do imposto, de novo, imposto monofásico, a de REN, alíquota única, CBS e BS. Para mim, o desenho é esse. Quem paga o imposto e quem tem crédito ou não tem crédito. É uma interpretação que eu estou dando olhando a lei, tá? Então, a É, tua resposta está aqui. Se você é uma comercializadora, então é isso. Você não paga e você também não tem crédito. Tá? é, Se você vamos supor que você é um trader, tá? Você é um trader que vai ficar. Você é uma asset, você é um banco e abriu uma mesa, né, de comercialização, né, de gás, né? Aí nem importa, porque o que importa é o gap, é o diferencial de compra e venda onde você tem o ganho. Então, se tem imposto ou não tem imposto, o nível não é o importante, sim o diferencial. Né? Então, assim, o quanto você compra e o quanto você vende. Se tem ou não tem imposto, é indiferente. Mas o fato é que quem vai pagar isso hoje em dia? É lá no começo da cadeia. Quem vai ter crédito? É lá no final da cadeia, no caso, esses agentes econômicos que eu estou colocando aqui. Aí você pode dizer assim: ah, mas será que. E se demorar muito tempo, que é o tal do imposto inflacionário? Né, que você tem a troca de titularidade. A troca de titularidade, para mim, se tiver ali
comercializadora com comercializadora, comercializadora com distribuidora, comercializadora com transportadora, né? Isso ninguém paga e ninguém tem crédito para mim, né? Quem tem Mas, crédito é o que está na lei para mim, que é lá o consumidor final. mas aí, Cris, a Luciana, que só porque me deu algumas dúvidas aqui em relação a um ponto, é que você trouxe a ideia de quem pagar ser o final da cadeia, por isso que e não no Não, mas começo isso, mas da isso aí cadeia. isso é uma ideia que eu gostaria que fosse. Isso não está Entendi. escrito, tá? Isso Então, eu eu fiquei acho na que seria o dúvida melhor. nisso. Como é que a gente Não, aplicaria? Porque também pensando assim no mercado secundário, se a gente tiver várias indústrias como consumidores livres e assim, pensando no mercado já num segundo passo aí de evolução, se uma indústria vender uma sobra de gás para outra, para que elas não, pensando num balanceamento, ou para evitar pagar um take or pay, sim, algum encargo de capacidade sim. adicional, alguma coisa nesse sentido, como é que ficaria essa cobrança do imposto? Pensando que aí eu já estou falando da Sim, indústria, eu não estou falando da claro. distribuidora, e como fica o crédito, por exemplo, quando a distribuidora compra para o mercado cativo. Se a Então, distribuidora ela não é tomadora de crédito, ela comprou o gás, e esse gás ela ela vai comprou o distribuir no gás e vai mercado vender o cativo, gás. como é que fica? Não, então, olha, eu Comprou sou a para distribuidora. vender para o residencial, para o comercial. O crédito fica como? Vamos lá. Quem que é o que assim, para a distribuidora, o imposto que foi cobrado lá no começo da cadeia, ele vai repassar, tá? Ele vai repassar. Quando você repassou para o seu consumidor final, se for uma indústria, ele vai ter crédito. Se for A um indústria. comércio, por quê? Tá. Porque é um processo produtivo. Você está usando o gás natural no seu processo produtivo. Eu acho que acho que o fundamento da questão é pensar se ele está sendo usado no processo produtivo. Quando você tem uma distribuidora vendendo para uma outra distribuidora para não ter penalidades ou alguma coisa do gênero, ou até a indústria fazendo isso, eu entendo que não vai pagar e não vai ter crédito ali, ou vai ter uma compensação de crédito, tá? Porque é uma indústria que tem a possibilidade de ter o crédito, junto com uma outra indústria que tem uma possibilidade de ter um crédito, eu acho que vai compensar aquilo ali. Mas Tá? não Então, fica difícil a gente identificar se essa transação ela está sendo para uso, porque, por exemplo, a indústria compra, vamos colocar um número, ah, 100 mil metros cúbicos nesse dia, ela comprou. Aí chega sim, lá para o final do dia, ela teve uma sobra, ou no D mais um, ela teve uma sobra de 10 mil metros cúbicos e ela quer fazer uma liquidação, por exemplo, sim. vender para o transporte, tentar fazer, pensando nisso, numa evolução no mercado secundário. Quando ela comprou para o Eu processo acho que, produtivo dela, mas aí eu no acho fim que ela acabou revendendo. Eu acho que fica complexo aí ela de. tem que ter. Não, ele não estou falando que não seja complexo, não, tá? É Parece que é porque uma daí coisa que não. parece que é para simplificar, mas não é Não. simples. Não é nada simples. Agora, o que eu acho é que, como o sistema vai ter totalmente automatizado, eu acho que os fiscos, esse split payment, essa nova forma, ele vai tomar isso em consideração, porque uma coisa é quando você tem a indústria comprando esse gás e usando no seu processo produtivo. Aí sobrou gás. Essa indústria resolveu revender para quem? Porque a indústria ela não deveria revender. Porque não faz parte do processo produtivo. Ela faz isso para não ter penalidade, para não ter alguma coisa. Então, se ela resolve vender para alguém, óbvio que o fisco vai falar assim: bom, isso aqui ela não está usando no seu processo produtivo. Ela está vendendo isso que ela comprou, mas ela está revendendo. Então, ao Uhum, revender, é como se ela fosse, entre aspas, aí, uma comercializadora, entendeu? Porque ela não está sim, usando isso no seu processo produtivo. sim. Então, eu entendo, e acho que esse é um bom ponto que você levantou, para a gente alertar o comitê gestor. É E quando como vai tiver fazer a sobra? gestão, é como vai fazer a gestão Claro, de um eventual mercado secundário. É, sim. porque eu Não, eu acho que fiz isso. uma pergunta mais para baixo, desculpa aqui furar a fila e interromper a ordem, mas é que eu acho que é parecido, porque também eu fiquei com essa dúvida a hora que fala que o processador é o contribuinte.
Porque o processador, ele, em tese, ele é um serviço do meio, né? Ele não é proprietário da molécula em momento nenhum. O processador, ele está prestando um serviço de processamento para o produtor, a molécula continua na propriedade do produtor e é entregue para o comprador ali na medição da UPGN, que pode ser o transportador, pode ser a comercializadora, um usuário livre, distribuidora, seja Sim. lá quem comprou do produtor. Aí, se eu falo que o processador é o contribuinte, a fatura que ele emite ou É não, porque aí porque quem também diz, é meio caixa preta ali. quem diz é a lei, né? Quem diz é a É, lei, né? Então, a então, lei que determinou que é o PGN que vai ser. O que eu mas, acho é mas que eu acho que deveria. colocando essas aflições do mercado, eu colocaria assim, será que é o PGN, assim como o regasificador, eles que deveriam ser o contribuinte, não deveria ser quem é o proprietário da molécula, que aí seria o produtor ou o E há essa importador? possibilidade, se não me equivoco, há essa possibilidade de ser o produtor, porque na emenda constitucional, tá, a extração, né, a produção, né, você tem o início da cadeia. Uhum. Então, e dentro do gás natural, colocou-se que seria o processamento da UPGN, porque provavelmente, hoje, devem ter olhado a fotografia de hoje, que quem faz isso em geral é o grande produtor brasileiro, que seria a Petrobras. Devem ter pensado nessa forma e não nas futuras formas, né, de, por exemplo, a Mas importação já do tem, GNL. né, os outros produtores que têm participação no campo, eles já estão comprando o serviço de processamento da Petrobras, que detém Sim. o CI e o CIP, né? Tanto o escoamento quanto o processamento é da Petrobras como operador do sistema, e os produtores estão comprando esses serviços, e são contratos que o midstream, downstream, assim, até onde eu sei, a gente ainda não conseguiu ter acesso a essas negociações que estão ocorrendo ali entre o escoamento e o processamento. Então, eu Aham. acho que talvez Seria fosse o melhor se caso de fosse no entrar numa produtor. discussão Se é para ser na monofasia no início da cadeia, que fosse no dono da produtor, né? molécula, Ou no, o- ou no importador ou ou no no dono da molécula. GNL, o importador, o dono É. da Mas aí, molécula. desculpa interromper a discussão, gente, mas aí não entra nessa questão, até tinha colocado essa dúvida aqui no chat, tá, Cris? O artigo 176, lá no inciso 4, quando ele fala do UPGN, ele é muito abrangente também, né? Porque ele fala que é o UPGN e o estabelecimento produtor industrial ou industrial a ele equiparado, né? Ou, né? Eu acho que tem Assim, essa dupla, essa forma, por isso que eu falei, como a emenda constitucional é muito clara que o produtor poderia ser, né? Eu acho que talvez a interpretação da lei complementar é que possa ser, por isso que eu botei assim, produtor barra processador, é, importador barra regasificador. Eu acho que é possível ser o importador e o produtor, sim, tá? mas a minha dúvida é essa, esse artigo De 176. clarificar. Oi? A minha dúvida é essa. Esse artigo 176 da lei complementar, você entende que quando coloca ali qualquer industrial a ele aqui parado, já não teria, e estabelecimento produtor, né? Já não abrangeria qualquer produtor ou então até mesmo o regasificador? Porque ele Eu fala acho até que unidade de inclui, processamento e mas o ele, olha só, estabelecimento eu acho. produtor. Não, eu acho que inclui, tá? Mas, de novo, eu acho que o bom seria que ninguém precisasse interpretar, que isso deveria estar Concordo. escrito. E O melhor, contribuinte, ou também é assim, eu tenho um produtor que vai passar necessariamente por uma OPGN, eu tenho um importador, se não for o gás boliviano, que vai necessariamente passar por um regasificador. Então, eu tenho as duas sim, figuras no mesmo começo de cadeia. Quem é o contribuinte? ah, Eu acho que isso também não traz uma poderia ser clareza para o esclarecido numa setor. lei A, legal. a lei deveria ser mais objetiva. Assim, a minha percepção é que quem é o dono da molécula, da mesma forma que a gente está colocando que o transportador, distribuidor, comercializador, o pessoal que está no meio da cadeia não paga, eu acho que o processador e o regasificador seriam um meio de cadeia. Acho que a gente teria que Entendi. trabalhar, sei lá, é o meu raciocínio. Eu sou advogada do setor, mas eu não sou tributarista, tá? Não, E tá ótimo. tenho Tá? muito mais dúvida do que Aham. entendimento, mas Sim, aqui é sim, que acho na que minha todos cabeça nós, né? fica, o dono da molécula é quem deveria, assim como é o dono da molécula no final que toma o crédito, né?
Eu acho que é o dono da É, molécula que deveria pagar no começo, porque aí os custos de serviços de estocagem, de transporte, de processamento, escoamento, distribuição, são serviços que são prestados no meio e que o preço da molécula, em tese, está sempre fora do custo desses serviços, né? sim, Mesmo na distribuição, quando a gente tem, pensando na distribuidora para o mercado cativo, a tarifa também é custo do gás mais margem de distribuição, né? sim. Então, o, o preço da molécula ele é algo mais tangível, né, na cadeia. Não, perfeito. Eu acho que esses pontos estão Acho que é uma entendidos. aflição para ser Concordo, levada aí para sim, discussão. concordo, e é uma aflição para ser levada, com certeza, inclusive numa melhora de redação específica da 176, né? É, Do porque artigo se eu 176, tenho né? dois possíveis contribuintes em todo o início da cadeia, já era dúvida como é que vai interpretar, quem que tem que pagar. A gente já começa Três, a. inclusive, porque ainda tem uma outra opção que é o importador de forma explícita. Então, aí, nesse caso, já fica uma confusão aí É, sobrenatural. e a gente já começa um sistema novo sem clareza em quem é o contribuinte. Quem E é o vai, contribuinte? e Tá entendido. dificultaria a base de cálculo, porque o regasificador, a fatura dele é serviço de regasificação. O É. processamento, a fatura dele é serviço de processamento. E o custo da molécula, onde que é pago? Mas vem cá, Luciana, você acha ruim que fosse monofasia, e Renata também, tá? Que estão aqui, todos vocês que estão aqui com a gente, mas é que as duas estão participando mais aqui. Mas assim, vocês acham que não seria melhor se fosse monofasia de REN alíquota única, mas no final da cadeia? Você acha que ficaria mais complicado a cobrança ser no final da cadeia do que no começo da cadeia? A minha dúvida é como identificar o que é o final da cadeia. Não, o final da cadeia ele tem que ser dito, né? Seria justamente o que é hoje, para mim, na interpretação, que são as termoelétricas, a indústria, o comércio, é quem usa o gás natural no seu processo produtivo. Por exemplo, um combustível na frota pesada, ele também, porque ele está no processo produtivo, ele está sendo utilizado, ou seja, o ônibus, como ele está andando, ou o caminhão, ele não está vendo. Quando uma empresa, né? Vamos colocar aqui, uma CSN. CSN vende aço, né? A Suzano vende celulose. Se ela vai comprar gás natural, é certamente para o seu processo produtivo ou para a sua frota pesada. É dentro do processo. Ela não está comercializando o gás natural. Ela não compra para vender, né? O que ela está fazendo, ela é usuário final do gás natural. Então, A mas quando cogeração a gente pensa elétrica, o na. comércio. Mas, sei lá, eu penso, por Oi? exemplo, a dificuldade que eu imagino é assim: eu vendo. Você é da distribuidora, né? Você vende o GNV para um posto de combustível. Vendeu para o posto, aí se esse posto ele está vendendo para um taxista, se ele está vendendo para uma pessoa física, se ele está vendendo para uma frota pesada, como que você identifica, entendeu? Não, mas aí é o seguinte, ó, assim, se eu estou vendendo para o posto, que é um CNPJ que está revendendo, então eu estou no meio da cadeia. Tá Eu no não estou meio. no, assim, Então, mas aí como você cobra? Aí ele cobra na venda dele para todo não, mundo? aí quem tem que dizer, no caso do GNV, de novo, no caso do GNV, então, acho que quem tem que dizer mais claramente quem é que vai ter direito a crédito, eu acho que, de novo, ela tem que, isso é um dos pontos que eu tenho aqui já anotado, que eu acho que tem que estar melhor redigido também na lei, ou seja, numa lei infralegal, isso tem que clarificar, né? Quando o posto de gasolina, que tem gasolina, mas ele tem lá o GNV sendo vendido, né? Tem lá. Se eu vendi para o posto, né? E é o posto que vai vender para o cliente, então eu tô no meio da cadeia. Eu não pago nem tenho crédito. A pergunta é se esse consumidor final, que é o posto de gasolina, ele vai ter direito a crédito. Eu acho que não. Mas por isso que botaram o GNV dentro dos combustíveis lá. Só que o GNV ficou meio no limbo. Então, para mim, precisa ser melhor esclarecido a questão do GNV.
O GNV, para mim, não está muito porque o bem GNV esclarecido. acaba sendo muito semelhante ao combustível líquido, né? Quando a gente fala em capilaridade dos Exato, postos. exato, Aí fica exato. difícil você identificar uma frota, a menos que assim o dono da frota tenha um ponto de abastecimento no pátio, né, da frota. Aí é fácil de você identificar que você está vendendo gás natural veicular para uma frota. Agora, o caminhão rodando na estrada para num posto e abastece, a gente não vai conseguir identificar. Então, acho que o final É, da cadeia traz uma capilaridade um pouco mais difícil de fazer a gestão. Assim, não sei avaliar se é melhor ou se é pior, mas eu tenho mais assim, dificuldade de ver o fisco identificando esses aham, contribuintes. Acho que para o fisco é mais interessante o começo da cadeia. Porque no final do é, dia era para ser realmente uma monofasia para evitar, para facilitar a fiscalização do fisco, né? Então, justamente por exato, conta da capilaridade. Mas exato. se pensar no fato de ter um fluxo de caixa ali, considerando no gás natural, né? Em que a gente não tenha uma capilaridade assim tão grande como, por exemplo, no caso de uma gasolina. Quando a gente pensa na cadeia em si do gás natural, o fluxo de caixa ali, cobrar no final da cadeia do consumidor seria em tese, um pouco melhor, porque não estou onerando ali a cadeia inteira, né? Eu não estou repassando esse custo desde o início até o final, né? Eu sei, Mas mas Renata, pode eu falar. vejo assim, para mim, assim, eu fico vendo o GNV, eu faço uma analogia muito grande com gasolina e diesel, da forma que ele é vendido. A gente tem milhares de postos, né? Talvez, assim, no caso, o GNV é muito usado, Rio de Janeiro, São Paulo, com certeza muito, né? Em outros lugares do país, talvez nem tanto, mas de qualquer maneira, eu vejo muito mais difícil você ter uma cobrança no final da cadeia, no caso do GNV. O GNV, eu acho que Exato, é um típico caso se assemelha muito mais com gasolina, como um combustível, né? Assim, a venda exato. de um combustível. Sim, Você vai vender gasolina, você vai vender etanol, você vai vender GNV, que é diferente do gás natural processado. Então, acho que tem uma lógica de cadeia diferente, né? Sim, Então, é. sim. Mas Pensando vamos lá, olha nisso, só, realmente. mas é, mesmo no gás processado, ah, a hora que você joga, por exemplo, vai ser o comércio, quando a gente fala em indústria, sei lá, em São Paulo, né? Aqui a gente está falando de um número grande, mas, sei lá, 2.000, 3.000. Agora, se eu vou jogar comércio, a capilaridade já fica gigantesca, né? Então, também eu acho que pensando em fiscalização, em formas de fica gestão, muito difícil. É, também fica difícil. é, A hora é. que eu jogo para o comecinho da cadeia, produtor, importador, eu vou estar com um universo talvez de 100 pessoas no Brasil, né? E a hora que eu jogar para o usuário final ali, indústria mais comércio, não sei o quê, acho que a gente vai chegar na casa de milhões, né, no Brasil todo. Que a hora que eu colocar É. comércio, hospital, refrigeração, termoelétrica, indústria. Não, Acho que o concordo. começo da cadeia, além de facilitar para o fisco, também pode reduzir, se houver ali uma melhor redação da lei, pode reduzir conflitos no Poder Judiciário. Sonegação. Exatamente. O que a gente vê em combustível líquido, né? Que vocês estão, essa seria É, a, é que o combustível líquido, acho que a capilaridade é ainda maior, mas acho que a do gás já é grande o suficiente para trazer dificuldades no usuário dificuldade. final. E para terminar aqui enfim, esse debate aqui, só interrompendo um pouquinho, só pelo adiantar da hora, eu acho que o imposto seletivo é que me preocupa muito, tá? Primeiro que ele foi tratado na LC 194 como um bem essencial e dizendo que ele não poderia ter um patamar superior das operações em geral, que isso aí é o que dá a alíquota modal. Então, não faria sentido, de fato, você ter um imposto seletivo, tá? Pela própria LC 194. Pela Constituição de 88, pelos 5 princípios que estão lá no Sistema Tributário Nacional, você tem a defesa pelo meio ambiente, né? E aí você vai lá no artigo 153, o imposto seletivo ele deve ser aplicado a bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
E quando você fala que é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, o gás natural, nesse caso em particular, nessa nossa época de agora, pode ser, não ser a nossa realidade daqui a 10, 15, 20 anos. Mas agora ela tem como um papel fundamental, e eu falo isso porque tem aí a gente tem dentro das nossas diretrizes, inclusive, fomentar a troca de diesel para gás natural nas frotas pesadas. E isso é uma descarbonização. Portanto, a gente está causando, quer dizer, o gás natural, pelo menos por um momento, ele está causando uma externalidade positiva, não é negativa. Então, nem convém falar, nem, não deveria nem colocar, nem pensar, cogitar, botar imposto seletivo sobre gás natural, pelo menos nos próximos 10 anos. Tá? Isso é uma possibilidade. Então, a possibilidade é que você tenha alíquota zero nos primeiros 5 anos, pelo menos, ou nos 10 anos, que seria o melhor. Né? E de 5 em 5 anos você vai rever isso aí. Se por um acaso o mercado de biometano ficou muito expressivo, conseguimos trocar, inclusive, tudo de gás natural pelo biometano, tá, tudo bem, aí põe imposto seletivo no gás natural, tudo bem, aí virou um combustível fóssil de fato, que está causando externalidade negativa, né? Porque você já migrou tudo para uma molécula que é a mesma molécula, só que mais limpa. Mas enquanto a gente não tem isso, o gás natural, inclusive, ele existe até para viabilizar o biometano. Porque vai ser através dos dutos, das distribuidoras ou dos caminhões, né, de gás natural comprimido liquefeito que você vai conseguir transitar com essa molécula, né? Então, a incidência desse imposto seletivo, ele está lá dizendo claramente no artigo 409 que está lá bens minerais. Ali a gente tem o gás de petróleo, que é a NCM 2711. Aí você tem 1111, 21, que quer dizer líquido ou gasoso. Você tem uma diferenciação com biogás ou biometano. Então, de novo, aqui, biometano está no regime favorecido, com um diferencial que vai acontecer com o fóssil no que diz respeito ao próprio IVA, tá? Então, a grande pergunta, e essa é uma mensagem que eu quero deixar aqui, que é o meu grande ponto de atenção, é que dentro da 409, desculpa, do livro 2 que é do imposto seletivo, né, você tem ali os artigos 409, vai até o 430 e poucos, né, 32, eu acho. Ali o artigo 423 é que me deixa muito preocupada, porque o gás natural, para ele ter a alíquota zerada, o produtor, quer dizer, aquele cara que é o dono da molécula, lá no começo da cadeia, ele já vai ter que identificar para onde vai essa molécula, se vai para a indústria ou se vai para o transporte. E aí eu acho que é praticamente, bom, é quase, hoje em dia seria impossível. Talvez a gente possa inventar uma maneira disso não ser. Mas para uma distribuidora, para uma CDL, para o mercado cativo, complicou muito. E como o industrial ou o cara do transporte vai saber, a priori, que ele vai ter alíquota zero se comprar no Mercado Livre e vai ter uma alíquota de 0,25% se for para o mercado cativo, né, pelas CDLs, obviamente ele vai optar pelo Mercado Livre. Eu optaria se eu fosse uma indústria ou um transporte. Então, a grande pergunta isso é bom ou não é bom para o Brasil? A gente quer acabar com o mercado cativo ou a gente quer permanecer com o mercado cativo, né? Ou seja, vai para o Mercado Livre, paga TUSD para as distribuidoras. Essa é uma opção também. Mas esse artigo em particular, para além de imposto seletivo ser uma aberração na cadeia de gás natural, para além disso, o artigo 423 ele cria uma distorção para o mercado cativo. Então, esse é um ponto que eu vejo que é de atenção. E para terminar aqui, eu fiz um exercício, eu queria mostrar para vocês. Eu fiz o seguinte exercício. Eu peguei um IVA de 27,5% e botei um imposto seletivo de 0,25%. Então, na tabelinha do lado esquerdo, eu tenho o valor do bem e serviço, o imposto seletivo, o valor já com imposto. Na coluna do lado, que tem um 25 ali, é o volume do meu imposto, é o tamanho do meu imposto. A minha base de cálculo para o IVA, ela inclui o imposto seletivo, isso é importante colocar. Aí você coloca ali, isso é um exemplo, então isso aí são exemplos, né? 8,5, 3 e 16 é mais ou menos o que a gente pensou
para a reforma tributária, mas isso aí, obviamente, pode ser alterado. Você tem o total ali e você tem o imposto pago, que vai ser de 27,8 na cadeia, tá? Na tabelinha ao lado, eu tentei replicar a mesmo efeito de pagamento dos 27,8, mas eu tive que expressar o metro cúbico. Por quê? Porque quando você está no ad-rem, a alíquota única, no começo da cadeia, você está olhando para o volume, né, para o metro cúbico, e não para o preço que é ad valorem. Então, você tem o metro cúbico, você tem o preço do metro cúbico, você tem o valor total, isso é apenas um exemplo, né? 0,25%. Tem o valor ali que é o mesmo do outro lado, então, em termos de imposto seletivo, fica tudo igual, né? Porque é ad valorem, né? Aí você tem ali a base de cálculo e ali você tem os ad valorems que eu fiz de uma maneira de uma conta de chegada. Então, essas alíquotas aqui, esses valores, 0,43, 0,15, 0,80, fui eu que encontrei para dar a mesma carga tributária, tá? Então, eu criei esse exemplozinho para mostrar para vocês que do lado direito seria como seria cobrado se a gente tivesse no regime monofasia alíquota única de REN, tá? E no modelo da direita seria um IVA normal. Qual é a minha preocupação com a cadeia, tá? Desculpa, período de transição. Quando eu estou no período de transição, isso aqui também só foi um exercício que eu fiz o seguinte: peguei, a transição vai ser 100% da CBS, então eu estou lá em 2029, por exemplo, 10% do IBS e ICMS de 90%. Eu pego o valor da mercadoria, coloco um imposto seletivo de 0,25%, tenho o meu valor total de 10.025. Aí eu estou supondo que meu ICMS seja de 17, e como a minha hipótese inicial foi de 90% do ICMS, que eu estou logo em 2029, ali, começando a minha queda, né? Eu calculei, então, 90% de 17, né? Que deu 15,3. Calculo o preço do ICMS, que é o que a gente faz a conta por dentro, que é uma conta ruim, não é a conta que vai. Não é a conta do IVA, a beleza do IVA, que ele é por fora, né? O ICMS ele é a conta por dentro, né? Então, uma alíquota que é, sei lá, de 13, hoje, quando a gente olha ICMS, ela é incomparável com a alíquota do IVA, porque o IVA é por fora. Então, sempre que vocês estiverem comparando dentro e fora, tem que se fazer essa preocupação. Senão, tem gente que gosta de ficar comparando a alíquota. Isso é um erro do tamanho de um bonde, porque não faz o menor sentido, porque uma é por fora, outra por dentro. Aí você tem a CBS, você tem o IBS. Quando você põe o IBS, municipal e estadual, é 10% de cada uma. Lembrando que eu tinha como hipótese que o meu CBS era 8,5%, meu IBS era 3% e meu IBS Estado era 16%. Tive ali as minhas arrecadações, e qual foi a minha surpresa que eu tive ali uma alíquota efetiva, né, de pagamento 29,1 e não 27,8, como eu tinha feito anteriormente. Então, isso quer dizer o seguinte, que certamente, eu acho que o fisco vai fazer isso, mas ele tem que reduzir o ICMS ou tem que fazer uma conta tal que a gente tem que chegar numa alíquota efetiva de 27,8, né? Que é a alíquota que a gente estaria pagando, no caso, ou todo no ICM, ou todo do ICMS, ou todo do IVA. Tá? A mesma coisa eu fiz aqui com outro exercício. Tá? Então, terminando aqui, eu acho que as minhas três grandes mensagens é essa. A reforma tributária, da maneira com que eu estou acompanhando desde 2019, eu não tenho dúvida que ela vai ser beneficiosa para a economia como um todo. Eu escrevi diversos artigos nos jornais mostrando isso, dei uma entrevista no Valor Econômico grande, foi uma página inteira em dezembro de 2023, 22, se eu não me equivoco, tá acho que foi no último dia do ano de 2022, falando sobre a questão de como ficou o texto, quais foram as alterações naquela época, e mostrando que, mesmo com essas exceções todas, mesmo com essa reforma que ficou muito maior do que foi proposta no início pelos secretários, pelo governo federal e etc., ela ainda assim vai tornar tudo muito melhor daqui a algum tempo. A gente vai deixar de ter, gente, 27 legislações de ICMS, mais 5.568 legislações municipais, mais todas as idiosincrasias estaduais e municipais,
e mais os federais. Então, era a regra a dar no pau. Então, não tinha quem entendesse isso. Era uma miríade de coisas. Tudo era exceção. Agora não vai ser assim mais. Agora você diminuiu muito o escopo dessas exceções que a gente vai ter na economia. Mesmo com essas exceções que foram colocadas no Congresso Nacional, ainda assim a gente vai ter uma reforma tributária que eu não tenho dúvida que vai ser muito melhor. Agora, no nosso caso particular, do regime específico, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, assim, eu acho que a gente comentou, falou algumas coisas aqui importantíssimas aqui, da questão de quem deveria pagar esse imposto, né? Que é o dono da molécula, na verdade, dos outros agentes econômicos que poderiam já estar, pelo menos, mencionados na lei e não estão mencionados na lei. Transporte é um, porque como foi feita uma analogia com combustível líquido, então eles talvez não tivessem se atentado que tem aí um elo da cadeia que é o transporte que faz uma estocagem. Então a gente tem que colocar todos os agentes ali para que a gente dê certeza jurídica. Eu acho que a ideia dessa live aqui, inclusive, depois, se quiserem me mandar sugestões no privado, eu fico muito feliz, ou seja, eu quero a participação de todos para poder tentar influenciar nesse debate de maneira propositiva, de maneira agregadora, para que a gente tenha uma legislação melhor. Então, eu acho que dá para fazer algo melhor, sim, e o artigo 423 do imposto seletivo é o que mais me preocupa, porque aí a gente vai realmente estar mexendo definitivamente nesse mercado cativo. Que, de novo, se for melhor para o Brasil terminar com o mercado cativo, então a gente está no caminho certo. Se não, a gente precisa rever isso aí, porque isso aí está realmente complicando a vida desse cidadão. Aqui, enfim, é só eu reclamando um pouquinho desse imposto seletivo, eu não vou falar aqui por conta do tempo, e um pouco para dizer que eu também acho um absurdo que ele esteja no petróleo, tá? Porque quando você quer desincentivar o petróleo, ele, primeiro, é uma fonte de energia importante e ele faz parte de muitas indústrias. A indústria petroquímica, a indústria de cosméticos e higiene, indústria de borracha sintética, indústria têxtil, indústria de construção civil. Então, na hora que você coloca o imposto seletivo no petróleo, além de você estar aumentando o custo do Brasil, aumentando o preço da energia, você também está afetando o batom que a gente compra, a borracha que é comprada, o asfalto que é feito, a indústria alimentícia. Então, assim, no meu ponto de vista, é muito complicado, né? Isso não traduz o que a teoria econômica ela coloca que o imposto seletivo deveria, em tese, fazer diminuir o consumo de bens e serviços que são prejudiciais, né, que causam externalidade negativa. E não é o caso, certamente, do petróleo. É uma bênção, inclusive, a gente ter um petróleo que hoje é número um nas exportações e na importação, né? Então é isso. Então eu acho que a gente não deveria ter o imposto seletivo nem no petróleo, e muito menos no gás natural. E aí eu fico por aqui na, é, nessa minha live que eu fiz aqui junto com vocês todos aqui. E, de novo, vamos ver se tem mais alguma dúvida para terminar aqui, porque eu acho que já passamos aqui 2 horas, né? Vocês estão aqui, a gente está aqui conversando, mas assim, se tiver qualquer outra coisa, gente, vamos conversar, vamos continuar conversando, que eu estou querendo de fato contribuir positivamente no que eu puder contribuir, eu quero contribuir para que a gente tenha um debate bom e que seja bom para todo mundo. A gente tem que incentivar que a gente tem que ter mais demanda de gás. Está todo mundo querendo mais demanda de gás aqui, eu tenho certeza absoluta, né? A Renata, a Luciana e todo mundo que está querendo mais gás, não menos gás. Então, como é que a gente pode olhar essa lei complementar e o que que a gente pode fazer para aumentar essa demanda de gás? Então, eu fico aqui, Gustavo. Se você quiser, se tiver algumas outras perguntas aqui ou alguma outra consideração, mas vamos para o nosso finalmente, porque já são aqui, já está tarde. Claro, inclusive, eu mandei no chat para o pessoal ver, eu mandei o nosso contato de e-mail, contato@bde.com.br. Se vocês tiverem recomendações, tudo que a gente discutiu hoje aqui, mandem lá que depois eu repasso para a Cris, eu vou incomodá-la, para ela responder e daí eu respondo vocês, né? Porque é super importante a gente manter esse debate em aberto, porque a reforma tributária só está começando, né? Agora nós vamos entrar aqui no período de transição e assim, muita coisa ainda pode ser aperfeiçoada. A Jucimar parabenizou a apresentação da Cris
e falou que ela seria muito bem-vinda também em uma reunião do grupo de trabalho de contábil e tributário da Abegas, o Ah, Valnir, tá ótimo. então fica aí o convite também da vinda aí Tá da ótimo, Jucimara. Lucimar. Perfeito. Pode aí me convidar que a gente participa. Perfeito, então acho que hoje, né, já passou, como a Cris falou, 2 horas, acho que por hoje é isso. Agradecer mais uma vez a Cris aí, a BDE, por mais esse debate super importante, super bacana. A reunião foi gravada. Estão perguntando se a reunião foi Assim, caso gravada. do Pará, E a reunião sim, foi gravada lá na BDE. Muita gente me perguntou isso, porque como, enfim, às vezes não dá para para gente ver para tudo. conciliar o horário. Então, tem muita gente que perguntou e eu falei que ia ficar gravada, tá? Então, gente, um beijo grande para vocês todos que estão aqui. Obrigada por participarem. Eu estou sempre disposta, a participar de debates, conversar. Não existe verdades, existem interpretações, né? O que eu mostrei aqui foram um pouco das minhas interpretações. E eu, enfim, vamos que vamos no nosso gás natural, porque a gente precisa aumentar essa demanda. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Então, tchau, tchau, pessoal. Até mais. Obrigado, Cris, mais uma vez.